Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o novo teto de gastos e a impotência do marxismo brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, gostaria, como sempre, de agradecer muito a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental, indispensável para continuar o nosso trabalho de divulgação das ideias marxistas nas redes. Sem você, eu não conseguiria continuar com esse trabalho. A você que ajuda pelo Pix ou pelo Apoia-se, meu muito obrigado. Note, eu falei no meu vídeo Trotsky, Stalin e a realidade nacional, que a esquerda brasileira estava assistindo passiva, a esquerda marxista, estava assistindo passiva de camarote, como se fosse uma espectadora, a aprovação do novo teto de gastos. Tem vários vídeos no canal já debatendo teto de gastos. Tem um, por exemplo, 3 perigos sobre o novo teto de gastos, está aparecendo aqui na tela a imagem do vídeo, que mostra o seguinte, veja, o novo teto de gastos vai acabar com o governo Lula. Ponto. Com o novo teto de gastos aprovado, o que a gente vai ter é, no máximo, um crescimento do investimento público no melhor cenário de 2,5% do PIB ao ano, no máximo. Isso é abaixo do que foi a média do primeiro período Lula, de 5%. Só que isso é o máximo. Então você vai combinar esse cenário de restrição do gasto público com a autonomia do Banco Central. Com a autonomia do Banco Central e a taxa de juros lá no alto, a maior taxa de juros do mundo, 13,75 ao ano, vai ser o fim do governo Lula. Ser o fim do governo Lula e vai pavimentar a vitória da extrema-direita em 2026. Percebe? Ah, não, Júnior, mas é futurologia. Não, veja, gente, é o fim do governo Lula. Entendam bem uma coisa. Hoje, dado inclusive o caráter, no geral, despolitizado da sociedade brasileira, o voto de mais ou menos 80 milhões de brasileiros é condicionado pela sua situação econômica imediata. Ponto. Se o Bolsonaro tivesse, em 2023, dado um chute na bunda do Paulo Guedes, tivesse feito uma política econômica desenvolvimentista de direita, tivesse turbinado o gasto público, o Bolsonaro tinha ganhado a eleição. Podia ser fascista, negacionista, ter matado não sei quantos milhares de pessoas, mais de 500 mil pessoas, genocídio contra os indígenas, contra os Yanomamis, destruição da floresta amazônica, do Cerrado. O Bolsonaro teria ganhado a eleição. É porque ele começou a fazer um pacote eleitoreiro de gasto público muito em cima do processo eleitoral. Não deu tempo de ter um impacto na economia e ficou com muita cara eleitoreira, sabe? Ficou muito forçado. Mas se o Bolsonaro tivesse feito isso em 2023, ele tinha ganhado a eleição. Então, veja, não adianta falar de democracia, falar contra o fascismo, falar contra a barbárie, falar que é racista, que é machista, que é LGBTfóbico. A economia não tiver um grande boom de crescimento, de geração de emprego, de renda, de redução do custo de vida, a extrema-direita ganha em 2026. Ponto. Ponto pacífico, percebe? E aí, o teto de gastos do Haddad, o teto de gastos que foi apresentado pelo Haddad, mas é do governo Lula, né? Eu falei isso, que a esquerda marxista, as organizações marxistas brasileiras estavam passivas assistindo. E veja, gente, agir contra o novo teto de gastos não é escrever uma matéria no seu jornal, no seu site, não, viu? Tipo, muito massa isso, só que isso é muito mais uma notícia, beleza? Você está informando uma pequena parcela da população que tem acesso ao seu jornal, ao seu site, sobre aquilo ali, mas e as mobilizações? E a pressão nos deputados? E os atos de rua? E os protestos? E as marchas para Brasília? E os fechamentos de BR? Enfim, a pressão de massas contra o projeto. Veja, postar uma matéria no site da organização política ou publicar no jornal uma matéria contra o teto de gastos é informativo. A informação deveria ser um meio para mobilização e para convencimento da opinião pública. Se você fica só na informação, inclusive que é uma informação entre várias, nem é uma campanha sistemática, você não está mobilizando contra o teto de gastos. Então o que eu falei nesse vídeo, Trotsky, Stalin, a realidade nacional, infelizmente está acontecendo. O teto de gastos vai ser votado na semana que vem.
Sabe que as organizações marxistas no Brasil conseguiram mobilizar? Praticamente nada. Praticamente nada. A gente está assistindo, passivo, a aprovação do novo teto de gastos que o Congresso Nacional, a ala direita do Congresso Nacional, quer colocar uma emenda que criminaliza o não cumprimento das metas fiscais do novo teto de gastos. Ou seja, se você não cumprir a meta, você pode sofrer impeachment. Crime de responsabilidade. Então é pior que o teto de gastos do Temer, que não acontecia nada se furasse o novo teto de gastos, na prática. Percebe? A armadilha que o governo Lula está se colocando e a armadilha que o governo Lula está criando para toda a esquerda brasileira e para a classe trabalhadora. E aí, nesse momento que vai ser votada o novo teto de gastos, arruma uma CPI contra o MST. Então, necessariamente, por exemplo, toda a crítica e oposição que o MST tiver ao novo teto de gastos, ele vai ter que colocar um pé no freio, porque ele precisa de todo apoio possível, porque ele está sendo vítima de uma tentativa brutal de criminalização. Inclusive, citei um dado no vídeo de ontem sobre o MST e o agronegócio, que está aparecendo aqui na tela, que existem 24 iniciativas no âmbito estadual ou municipal pelo Brasil de CPI ou de projeto de lei contra o MST, contra ocupações de terra. Então, o MST vai ter que tirar o pé do freio. O PT está fazendo uma chantagem com o MTST para não apoiar o Boulos em 2024. Então é basicamente assim, ó, se vocês botarem o pé no acelerador para criticar o novo teto de gastos, aí a gente tem que ver, porque talvez a gente não apoie o Boulos em 2024. É claro que o MTST não vai aceitar isso, porque é um movimento muito combativo, muito sério, mas é isso que o PT está tentando fazer. Pra vocês terem uma ideia, o deputado Lindenberg Farias, que fez uma crítica ao teto de gastos, foi excluído da bancada do PT na CPI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Veja, a crítica do Lindenberg nem era uma crítica radical, porque para mim a crítica radical é dizer que não precisa ter teto de gastos nenhum. O Lindenberg criticava só a forma do teto de gastos, dizendo que ele restringe muito o investimento público e vai amarrar o governo Lula, o que é verdade. Por causa disso, o Lindenberg foi punido. Tiraram ele da CPI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro para ele não ter visibilidade. E aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa extremamente preocupante, que é o seguinte. Bancada do PT não apresentará emendas ao arcabouço fiscal, diz Padilha. O PT e sua bancada no Congresso defende o governo Lula e a proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta quinta-feira, 11. Por isso, acrescentou Padilha, o partido não apresentará emendas ao texto. Ou seja, o PT é, teoricamente, o maior partido progressista do Congresso Nacional e o PT não vai apresentar emendas para puxar o projeto à esquerda, dentro dos limites, né? Porque a própria ideia em si de teto de gastos é uma aberração, mas enfim. Então, assim, o PCdoB também não vai fazer isso, o PDT também não vai fazer isso, que inclusive o Mauro Benevides está apoiando o novo teto de gastos. Vai sobrar o PSOL e a Rede, que tem poucos deputados. Ou seja, gente, vamos é por isso que eu questionei no meu vídeo, o socialismo cresce, está aparecendo aqui, que tipo de crescimento é esse? Veja, sem negar o mérito do que a gente construiu nos últimos anos, de maior relevância político-cultural do marxismo, mas a gente tem que ser muito realista, a gente está assistindo passivo, de maneira impotente, a renovação do teto de gastos. A gente está assistindo passivo de maneira impotente a ideia de que nos próximos 4 anos o gasto público vai poder, no máximo, no melhor dos cenários, crescer 2,5% do PIB ao ano. Isso é uma média menor que a média do governo FHC. Sabe o que isso significa dizer? Isso significa dizer que vai faltar dinheiro para política pública em saúde, em educação, em geração de emprego, em aumento do salário mínimo, em proteção ambiental, em infraestrutura, em cultura, em lazer, e por aí vai. E aí, beleza, ninguém aqui é idealista que não saiba das condições difíceis das organizações marxistas brasileiras. Mas, como diria Lênin, a verdade é revolucionária. Chama esse debate público. Fala abertamente, ó, eu não consigo sozinho puxar uma mobilização com teto de gastos, mas eu quero participar. Vamos lá, organização X, vamos lá, organização Y, vamos lá, central sindical Z, vamos lá, central sindical Beta, vamos lá, deputado X, vamos lá, deputado Y, vamos lá, chama publicamente a mobilização,
chama o debate público, cobra a responsabilidade, convoca as centrais sindicais, faz articulação nos bastidores da política, faz chamadas públicas por movimentações nacionais para influenciar no rumo dos debates sobre a política fiscal brasileira. Não é possível que isso que está acontecendo na prática. O campo marxista brasileiro não tem capacidade de mobilização sozinha, depende do campo democrático popular. O campo democrático popular está parado nesse tema, e aí a gente está esperando. Está esperando o quê? E aqui, gente, veja, eu sou comunista, sou militante, sou de uma organização comunista que todo mundo sabe qual é, mas assim, eu sou leninista, viu? E a lição máxima de Lenin é que a verdade é revolucionária e um partido comunista tem que ser autocrítico e sincero e aberto com seus próprios erros. Os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros de todas as organizações estão falhando nesse momento em não buscar uma agitação sistemática, permanente e qualificada contra o novo teto de gastos, propondo uma proposta alternativa de política fiscal e também dizendo abertamente que se não conseguem mobilizar sozinho, conclamando, fazendo pressão pública para sindicatos, movimentos sociais, deputados, senadores que se colocam no campo de esquerda por um grande bloco social em prol de, no mínimo, deixar menos bizarro, menos pró-austeridade esse teto de gastos do Haddad. No mínimo. No mínimo. Então, assim, eu fico me questionando, eu fiz, por exemplo, no meu vídeo sobre o governo Boric, eu falo que o governo Boric perdeu toda a iniciativa política e perdeu a capacidade de pautar o debate público, né? E aí faço vários diagnósticos sobre o governo Boric, inclusive sobre o papel da austeridade na destruição da popularidade desse governo. Um desses diagnósticos é como o Boric perdeu a iniciativa política. A gente aqui no Brasil, o campo marxista brasileiro, também mostra uma total incapacidade de iniciativa política. Incapacidade, um silêncio sepulcral, uma postura de espectador, de assistir, de olhar, de esperar para ver o que acontece. Parece, como, repito, disse no meu vídeo, Trotskista da Realidade Nacional, que a gente está esperando um novo teto de gasto ser aprovado para depois soltar uma nota política dizendo que a Haddad é pelega, é liberal, o que é verdade, que o governo Lula está traindo seus compromissos de campanha, o que é verdade também. Mas e aí? Mas e aí? Sabe? Você que é comunista, você que é marxista, você que tem um real compromisso com a classe trabalhadora desse país, você tem que ter um real compromisso com o futuro do Brasil, você que tem um real compromisso com a Revolução Brasileira, esse é o momento de a gente se questionar. Todos nós. E aí, a gente que é militante, o que a gente está fazendo para impedir a tragédia que vai ser a aprovação desse novo teto de gastos? O que a gente está fazendo para combater a austeridade? O que a gente está fazendo pela defesa da retomada radical do investimento público para recompor todas as perdas orçamentárias que teve os trabalhadores do serviço público e as políticas públicas nos últimos anos? O que a gente está fazendo de concreto, de efetivo, de permanente, de sério? Não é possível, gente, que a gente vai olhar isso com letargia, olhar isso parado. Não é possível que vocês não fiquem agoniados, que não se incomodem com isso. Percebe? Não é possível. E aí, se a gente, que é militante, está olhando parado como espectador, como é que a gente quer que a classe trabalhadora, que não é organizada, reaja? Se supostamente nós, que somos a vanguarda, estamos na retaguarda, estamos parados. Como é? Como é que a gente quer que seu Zé e Dona Maria se mobilizem em prol de uma coisa que a gente mesmo, que é militante organizado, não está mobilizado como deveria? Eu posso dar desculpas aí pelo tom, né, de revolta, de indignação, mas é isso, gente. Tipo, eu não levo o marxismo como brincadeira, não, viu? Nem como minha profissão acadêmica, não. Eu levo o marxismo como um projeto de vida. Quando eu falo de Revolução Brasileira, eu acredito de verdade nisso. Então, assim, qualquer militante sério que realmente leva o marxismo, o projeto de Revolução Brasileira a sério, nesse momento deveria estar agoniado, deveria estar desesperado, deveria estar com um sentido de urgência histórica. Cadê? Cadê essa urgência histórica? Cadê essa agonia racional pra gente agir?
Essa é a pergunta que eu deixo para todos vocês que têm compromisso com o Brasil, com a classe trabalhadora, com o enfrentamento à extrema-direita e o fascismo e a Revolução Brasileira, porque não se enfrenta o fascismo sem derrotar a política econômica de austeridade. Nunca esqueçam disso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.